Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você como foi a sabatina do ministro Flávio Dino e do subprocurador Paulo Gonet no Senado. Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal e Gonet para assumir o comando da Procuradoria-Geral da República. Na economia, na última reunião do ano, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa Selic. Com isso, a taxa caiu de 12,25% para 11,75% ao ano. Essa é a quarta redução seguida em 2023. E com essa nova queda, a taxa básica de juros chegou ao menor patamar desde março de 2022. E no esporte, a cidade de São Paulo vai receber um jogo oficial da NFL no ano que vem. A partida da Liga Esportiva de Futebol Americano vai acontecer no estádio do Corinthians no segundo semestre de 2024. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. E eu começo esse episódio com o assunto do dia. Brasília parou para acompanhar a sabatina do ministro Flávio Dino e do subprocurador Paulo Gonet lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Flávio Dino foi indicado pelo presidente Lula para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal e Lula também indicou Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. Essa sabatina conjunta inédita começou na manhã de hoje, por volta das 10 horas da manhã, e durou a tarde toda. E a partir de agora eu vou contar para você os principais destaques dessa sabatina que foi bem longa. Bom, o alvo das perguntas dos senadores foi o Flávio Dino, porque ele tem muitos atritos com os bolsonaristas. Então a estratégia da oposição era deixar ele bem nervoso, mas ele não caiu nas provocações. Logo na apresentação, Dino tentou defender o fato dele ser político e voltar a atuar no judiciário. Ele citou vários exemplos e disse que não é incomum a presença de políticos na Suprema Corte e que ele possui compromisso com a independência e a harmonia entre os poderes. Reafirmar que, em tendo a honra de ser aprovado por esse Senado, são cláusulas, sim, pétreas para o Brasil e para mim. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. É isto que ali consta. E por isso esse é o núcleo de compromissos que eu venho aqui reafirmar. Há que se prestigiar a atividade legislativa. Se uma lei é aprovada neste parlamento de forma colegiada, o desfazimento, salvo situações excepcionalíssimas, não pode se dar por decisões monocráticas. Flávio Dino também fez um apelo aos senadores, dizendo que a atuação política dele não vai ser a mesma como juiz da Suprema Corte, mas que ele vai continuar aberto a receber parlamentares em seu gabinete. Este acesso, senhoras e senhores, para quem tem firmeza assentada em uma vida inteira, pode e estará presente, se Deus assim permitir, na minha atuação no Supremo Tribunal Federal. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque Vossas Excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Durante a sabatina, Flávio Dino evitou responder perguntas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque se ele for aprovado como ministro, provavelmente ele vai ter que julgar algum caso que envolva o ex-presidente. E foi exatamente isso que o senador Rogério Marinho perguntou, se Flávio Dino vai ser imparcial durante os julgamentos. Ouvi as falas iniciais dos senhores e para mim está muito claro que existem boas intenções. Mas de boas intenções, senhores, o inferno está repleto. E por isso me permita fazer algumas ponderações. A questão da isenção, da imparcialidade, do equilíbrio de um magistrado.
Vossa Excelência fez afirmações tipo: Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro? Lembrando que Rogério Marinho faz parte da oposição e Flávio Dino não respondeu. E o senador provocou novamente. Vossa Excelência estava bem tranquilo, vestindo um figurino diferente do que nós estamos acostumados. De alguém belicoso, jocoso, ferino, irônico. São características que, na minha opinião, e eu acho que na opinião de boa parte da população, não se coadunam para quem vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu fiz uma pergunta que ficou sem resposta, se Vossa Excelência se sentiria impedido de julgar o seu inimigo declarado, que é o Jair Bolsonaro, como ministro. Flávio Dino disse que não vai entrar no debate político e que sabe separar a atuação como ministro da Justiça e como magistrado do STF. Eu tenho a compreensão da ética profissional de cada uma delas. Claro que o político tem que ter nitidez e exposição nas suas posições. É claro que sim, mas o juiz não, é diferente. E, portanto, não se pode imaginar o que um juiz foi ou que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro à luz do comportamento como centroavante. É claro que são papéis diferentes. Outro momento que chamou a atenção foi a interação entre o Flávio Dino e o senador Sérgio Moro. Lembrando que Moro foi cotado para ser ministro do STF durante o governo Jair Bolsonaro, mas ele saiu brigado do cargo. E na sabatina, viralizou uma foto em que Flávio Dino conversou no pé do ouvido de Moro e depois os dois saem dando risada. Sérgio Moro diz que a interação de hoje foi cordial e que faz parte para distensionar a polarização política. E ele aproveitou para perguntar sobre a atuação de Flávio Dino nas redes sociais, porque Dino faz sucesso lá nas redes com as lacradas que ele dá em cima dos adversários políticos. Se Vossa Excelência for aprovado e se tornar, então, Flávio Dino, ministro supremo, não mais Flávio Dino político, como fica o seu Twitter, por exemplo? Vossa Excelência também deixaria de atuar nas redes sociais? Pretendo, quem sabe, manter as redes sociais. Nunca pensei nisso, porque cada dia tem a sua agonia, suas preocupações, mas, a princípio, eu acho que temas jurídicos são bem-vindos, assim como também eu preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Corrêa. Quem sabe, por isso, mantém as redes sociais, porque são duas paixões inexplicáveis que eu tenho, né? No caso do Botafogo, eu preciso dizer em algum lugar que um time que lidera o Campeonato Brasileiro com 20 pontos não tem direito de ficar em quinto lugar. Eu preciso de algum lugar para escrever isso. E talvez seja o Twitter, mas jamais emitindo qualquer tipo de juízo político ou opinião partidária, nada que o valha. Dino foi muito questionado na sabatina sobre as polêmicas em que ele se envolveu com o Congresso, como as imagens do prédio do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro, em que a oposição afirma não terem sido enviadas à CPI, e também as diversas vezes em que ele foi convocado a prestar esclarecimentos lá no Parlamento. Flávio Dino reafirmou que entregou as imagens das câmeras e que as que se perderam registravam apenas corredores vazios do Ministério da Justiça. Como eu falei, a sabatina de hoje foi conjunta com os dois indicados, algo inédito. Então, os senadores tinham 10 minutos para fazer algumas perguntas para Dino e também para Paulo Gonet. E antes de responder os questionamentos dos senadores, Paulo Gonet fez uma apresentação. Ele focou na vida acadêmica e também na atividade técnica dele como membro do Ministério Público Federal. E ao longo da sabatina, ele foi questionado sobre o inquérito das fake news que apura a disseminação de notícias falsas. Esse processo está em andamento lá no Supremo Tribunal Federal. E ele disse que não tem conhecimento ainda desse caso, porque está em sigilo, mas que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e pode ser modulada. O que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí eles precisam ser ponderados, para saber qual daqueles que vai ser o predominante
numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão ela pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. O indicado para o cargo de Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também se defendeu na sabatina da posição defendida por ele em relação à política de cotas raciais para ingresso em universidades e concursos públicos. Gonet disse que nunca foi contra as cotas e que um artigo escrito por ele sobre esse tema foi retirado de contexto. Ele também disse que ações afirmativas são definidas pelo Congresso de forma técnica e que ele fez apenas a defesa de que elas não podem ter duração indeterminada. Paulo Gonet também é conhecido por ter posições conservadoras, por isso que ele também foi questionado sobre o seu posicionamento acerca de equiparar a homofobia ao racismo e também sobre o casamento gay. O indicado à PGR disse que não é contra criminalizar a homofobia e que as relações entre pessoas do mesmo sexo já estão regradas pela lei e também pela jurisprudência. O senador Fabiano Contarato, que é homossexual, de forma mais incisiva, mostrou a certidão de casamento dele e de adoção dos filhos e perguntou se Gonet era a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como Procurador-Geral da República, a pergunta que eu falo é: eu não tenho família? Eu não tenho filhos? Então, o senhor é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? É isso que eu quero ouvir do senhor. É muito simples, senador. Como jurista, eu estou afeito ao que Vossas Excelências decidem, ao que o Supremo decide. Se o legislador admite a união estável, o que seja o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu tenho que admitir isso também. Vossa Excelência quer uma opinião pessoal, vou dar uma opinião pessoal. Acho que seria tremendamente injusto duas pessoas que vivem em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse uma unidade familiar, não tivesse nenhum reconhecimento desse fato. Você deve estar se perguntando, depois dessa sabatina, qual foi o resultado? Então, enquanto eu gravo este podcast no início da noite desta quarta-feira, os senadores ainda não se decidiram e ainda estão votando. Lembrando que o voto é secreto, então por isso não dá para ter uma estimativa. Mas o resultado final você pode acompanhar ao vivo durante a programação da CBN, no nosso site, aplicativo, no YouTube e também no Globoplay, ou amanhã, na edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos. CBN na COP28, a conferência do clima que discute o destino do planeta. Vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre a COP28, a cúpula do clima da ONU, que chegou ao fim hoje em Dubai, depois de quase 24 horas de impasse em relação ao texto final do acordo. Esse assunto repercutiu muito ao longo do dia, porque o texto final foi bom e também ruim ao mesmo tempo. A parte boa é que, pela primeira vez em 31 anos, o texto propõe uma transição energética para reduzir o uso de combustíveis fósseis. Mas a parte ruim é que o acordo não pontua medidas concretas para que isso seja realizado e também não cita a eliminação total desses poluentes, como defendiam muitos ambientalistas, lembrando que as mudanças climáticas já estão aí. Então, cabe a cada país estabelecer as próprias metas nesse processo. E países produtores de petróleo negociaram para evitar os termos mais duros. Mas essa é a primeira vez que os participantes da cúpula do clima da ONU concordaram em diminuir a dependência desses combustíveis. Então, temos um avanço. O texto prevê também que a capacidade de produção de energias renováveis seja triplicada em todo o mundo até 2030, ou seja, até o final desta década, e mantém um compromisso de que o aumento da temperatura média da Terra não ultrapasse 1,5 graus. O presidente da COP28, o Sultan Al-Jaber, classificou esse acordo como histórico. Together, we have confronted realities
Juntos, nós confrontamos realidades e colocamos o mundo no rumo certo. Nós criamos um plano de ação robusto para limitar em 1,5 grau o aumento da temperatura. É um plano que foi liderado pela ciência. É um plano equilibrado. It is a balanced plan. E como eu disse, esse assunto repercutiu muito aqui no Brasil também. Em entrevista à CBN, logo após o acordo, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ponderou que esse texto ainda prevê recursos suficientes para as ações necessárias. Está explícito o senso de urgência. O que ainda não está concretizado é os meios para viabilizar as decisões que vão sendo tomadas para atender essa urgência, como, por exemplo, na questão do financiamento. Nós ainda não temos recursos para as ações de adaptação, nós não temos recursos para as ações de mitigação e nem para perdas e danos. E sem os recursos, você cai na armadilha de ter apenas enunciados. Esse documento aí prevê um fundo de 420 milhões de dólares para apoiar os países mais afetados pelo aquecimento global, mas o valor é considerado baixo por especialistas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. No ano passado, a projeção para 2023 do Índice OMI de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas era pessimista para os negócios dessa modalidade de empresas. Mas os números estão mostrando ao contrário. O previsto era uma alta anual de apenas 1,2%, mas o crescimento foi maior ao longo do ano. E no terceiro trimestre, o índice registrou um crescimento de 9,4% na comparação anual. No segundo trimestre, o aumento já tinha sido de 6%. Atualmente, especialistas esperam que o mercado de pequenas e médias empresas mantenha o crescimento acima do PIB no ano que vem. As projeções apontam para um avanço de 3,3%. E o Banco BV apoia as pequenas e médias empresas e a relação entre as empresas. Quer saber mais sobre o Banco BV? Então acesse bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje, a contragosto do governo Lula, o Senado instaurou uma CPI para apurar o afundamento do solo causado pela extração de sal-gema pela Braskem lá em Maceió. E eu falei que é a contragosto do governo porque esse caso pode acabar mirando a Petrobras, que é a maior acionista da Braskem. Caso você não esteja entendendo nada, eu recomendo fortemente que você volte 2 episódios aqui no feed do Panorama CBN para entender melhor a história que eu expliquei aqui na edição da noite de ontem. Mas eu vou dar um spoiler. Esse caso envolve uma briga política entre 2 atores importantes do cenário nacional, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o experiente senador Renan Calheiros. E essa CPI da Braskem vai ser comandada pelo senador Omar Aziz e vai ter o senador Jorge Cajuru na vice-presidência, mas os trabalhos só devem ser iniciados mesmo no ano que vem, em fevereiro. A CPI da Braskem vai ter 120 dias para investigar esse caso e esse prazo pode ser estendido. Do Senado, vamos para a Câmara, porque o Conselho de Ética da Câmara instaurou hoje um procedimento que pode levar à cassação do mandato do deputado André Janones por suposta prática de rachadinha em seu gabinete. E relembrando esse caso rapidamente para você, em áudios que foram divulgados pelo portal Metrópolis, Janones diz que os servidores dele deveriam usar uma fatia dos salários recebidos na Câmara para pagar dívidas de campanha. Ele nega irregularidades e pelas redes sociais ele diz que o pedido revelado nesse áudio foi feito ainda antes de se eleger, em 2018, para pessoas que ainda não trabalhavam em sua equipe. E ele negou ainda que tenha colocado a sugestão em prática, já que a ideia foi vetada pela advogada dele. O pedido de abertura do processo lá no Conselho de Ética foi feito pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido alega que não é aceitável que um deputado desvie os salários de servidores do seu gabinete com o objetivo de enriquecer ilicitamente. O partido argumenta ainda que Janones desrespeitou regras éticas básicas, praticou conduta criminosa e pede a perda de mandato do deputado.
Essa daí é a primeira etapa da apuração contra Janones no Conselho de Ética e agora um relator do caso deve ser escolhido e depois ele vai ter 10 dias úteis para elaborar um documento que deve recomendar o arquivamento ou prosseguimento dessa investigação. E se o relator entender que deve continuar o processo, o deputado vai ser notificado para apresentar a sua defesa e vai ser feita a coleta de provas. O prazo máximo de tramitação dos processos no Conselho é de 90 dias. Na economia, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou no começo da noite de hoje o novo patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. E o Copom reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa Selic. Com isso, a taxa caiu de 12,25% para 11,75% ao ano. Essa é a quarta redução seguida na taxa Selic, que com essa nova queda chegou ao menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. Mais cedo, hoje, nos Estados Unidos, representantes do Banco Central também se reuniram para definir a situação dos juros. E o Federal Reserve, que é o Fed, manteve as taxas inalteradas pela terceira reunião consecutiva. Os índices, portanto, estão na faixa entre 5,25% e 5,5%. Esse é o nível mais alto no país em mais de 20 anos. Claro que essas duas decisões mexeram com o mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou esta super quarta-feira da economia em uma super alta de 2,48% aos 129.535 pontos. No mercado de câmbio, o movimento foi inverso, fechou o dia em baixa de 0,97%, cotado a R$ 4,918. Já o euro também fechou o dia de hoje em baixa de 0,08%, cotado a R$ 5,354. No noticiário internacional, vou te levar lá para a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque o conflito entrou em uma nova fase hoje. Israel informou que começou a pôr em prática o plano de inundar os túneis do grupo terrorista Hamas lá na faixa de Gaza com água do mar. A informação é de um funcionário do governo dos Estados Unidos e foi divulgada pela CNN americana. E a intenção de destruir a infraestrutura dos extremistas dessa forma tem gerado bastante preocupação com a integridade física dos reféns que podem estar nesse local. Além disso, especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal apontam para o risco de danos aos lençóis freáticos e ao solo de Gaza. Em meio a tudo isso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou divergências pela primeira vez com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Isso horas depois do governo israelense rejeitar um plano dos Estados Unidos para o pós-guerra. Pela ideia proposta pelos americanos, a autoridade palestina assumiria o controle da faixa de Gaza, mas Israel não concordou. Biden alertou que Israel está perdendo o apoio da comunidade internacional por causa dos bombardeios indiscriminados contra a região. E o chanceler israelense Eli Cohen respondeu Biden. Ele disse hoje que Israel vai continuar com a guerra contra o Hamas, com ou sem apoio internacional. E no esporte, se você curte futebol americano, presta atenção. A cidade de São Paulo vai receber um jogo oficial da NFL no ano que vem. A partida da Liga Esportiva de Futebol Americano vai acontecer lá no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, em Itaquera, na primeira semana de setembro ou na segunda de novembro. E quem vai trazer todos os detalhes desse assunto para você agora é o Vinícius Moura, o nosso narrador e apresentador esportivo aqui da CBN, que sabe tudo de NFL e vai contar para você todos os bastidores sobre esse tema. Tudo bem com você, Vini? Queria saber por que o Brasil foi escolhido para sediar uma partida da NFL e também os bastidores aí dessa negociação. E aí, Ju, tudo bem? Olha, o Brasil é um grande mercado da NFL. Ao longo dos últimos 10, 15 anos, houve um crescimento que chamou muito a atenção dos americanos, de apaixonados por esse esporte aqui no Brasil. Como é que eles sabem disso? Bom, os jogos têm bons índices de audiência na televisão. E os brasileiros consomem muitos produtos da NFL.
Além disso, mais recentemente, a NFL começou a fazer algumas ativações em mercados em que ela ainda não tinha jogos da temporada regular. E aí esteve o Brasil e houve uma grande presença de torcedores em uma festa chamada de Watch Party em São Paulo, de torcedores do Miami Dolphins, né? O organizador dessa festa foi justamente o time de Miami. A Liga faz jogos fora dos Estados Unidos regularmente. Em Londres tem jogo desde 2007, na Alemanha desde o ano passado, já tivemos jogos no México, no Canadá, e eles decidiram expandir o seu mercado para 2024. E aí Brasil e Espanha estavam na disputa. Os dois vão acabar entrando. O Brasil já entrou, né, a notícia do dia, mas a Espanha virá também no futuro com Madrid, provavelmente no ano de 2025. É uma grande festa para os torcedores brasileiros que poderão ver de pertinho o esporte tão apaixonante que é o futebol americano. E por que justamente o Itaquerão foi escolhido para sediar essa partida? Olha, os estádios aqui no Brasil que estavam na disputa eram Allianz Parque, Morumbi, a Neoquímica Arena e o Maracanã. A escolha foi pelo estádio do Corinthians, e aí tem alguns motivos. Primeiro porque tem o metrô do lado, tem ótimas instalações, é um estádio que tem um amplo espaço ao seu redor, né? Então a NFL, a Liga, poderá fazer muitas ativações com o público que irá ao jogo, ou mesmo com aquele público que não tem o ingresso, mas que poderá sentir de pertinho ali o clima de um jogo de futebol americano. Ainda não sabemos que time vai jogar aqui. O Miami Dolphins, o time da Flórida, quer jogar aqui, é uma das principais equipes da liga, mas essa definição só virá no primeiro semestre do ano que vem, quando também teremos a confirmação dos preços dos ingressos e quando eles começarão a ser vendidos. A expectativa já fica enorme para esse público apaixonado pela NFL. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter ou X, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado, e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!